Olá, galerinha amiga, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar estatística e para aprender estatística nós vamos analisar os seguintes tópicos. Primeiro, média. Depois, moda, mediana, e para encerrar, ponto médio. Vamos então começar pela média. Para aprender o que é média, nós vamos analisar a seguinte tabelinha. Nesta tabela, nós temos a altura de cada membro de uma determinada família, expressa em metros, como mostrado aqui na tabela. Vamos então calcular a média das alturas. Média. O que é então a média? A média nada mais é do que a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Vamos então somá-los. 1,80, que é a altura do pai, mais 1,70, que é a altura da mãe, mais 1,70, que é a altura do filho. Danadinho, esse filho já está da altura da mãe, mais 1,60, que é a altura da filha, que deve ser novinha ainda, então não é tão alta. Vamos então dividir pela quantidade de dados. Nós temos 1, 2, 3, 4 dados. Pai, mãe, filho e filha. Então, sobre 4. Então, a nossa média vai ser 1,80 mais 1,70, 3,50. Mais 1,70, 5,20. Mais 1,60, 6,80. Então, a gente tem 6,80 sobre 4. Assim, a nossa média vai ser 6,80 dividido por 4. Essa conta você pode fazer aí à mão ou de calculadora. Eu já fiz aqui e sei que vai dar 1,70 metros. Vamos então agora estudar a moda. Moda. Vamos agora ver mais uma tabelinha. Nessa tabela agora, nós temos quanto uma família gastou de energia nos 5 primeiros meses do ano. Em janeiro, R$26, fevereiro, 23, março, 34, abril, 28 e maio, 34. O que a gente quer saber então é qual é a moda desse conjunto de dados. O que é a moda então? A moda é o dado que aparece mais no conjunto. No nosso caso, nós temos o 34, que aparece 2 vezes. Nenhum outro número aparece mais que o 34. Então, a nossa moda é 34. No caso, R$34. Pode acontecer, no entanto, que um conjunto de dados tenha mais de uma moda. No caso dele ter 2 modas, ele é chamado bimodal. Se ele tiver 3 ou mais modas, ele será chamado multimodal.
Tudo bem? Vamos agora então estudar a mediana. Para a mediana, nós temos dois casos. No primeiro caso, temos uma quantidade ímpar de dados. Nesse caso, a mediana é mais simples de ser calculada. Para isso, vamos analisar a mesma tabelinha anterior. Para calcular a mediana, precisamos colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, vamos arranjá-los em ordem crescente. O menor é o 23. Logo em seguida vem o 26, o 28 e o 34, que aparece duas vezes. Então, o que é a mediana? A mediana nada mais é do que o termo central, no caso de haver uma quantidade ímpar de dados, que aqui no nosso caso é o 28. Nós temos 5 dados e o termo do meio é o terceiro, que é o 28. Então, a nossa mediana é igual a 28. Nesse caso, 28 reais. Vamos agora analisar o segundo caso, no próximo quadro. Segundo caso. Agora, nós temos uma quantidade par de dados. E a gente vai precisar do conceito de média. Vamos então analisar mais uma tabelinha. Agora, nós temos o gasto de energia da família durante os 6 primeiros meses do ano. Nesse caso, vamos proceder no começo da mesma forma do caso anterior. Vamos colocar os dados em ordem crescente, ou decrescente, como queira. Começando pelo 23, logo em seguida 26, 28, 32, 34, 34 novamente. Agora, o cálculo é um pouco diferente. Como temos uma quantidade par de dados, não temos um termo central. Temos dois termos centrais. O 28 e o 32. Nesse caso, a mediana é a média desses dois números. Ou seja, mediana é igual a 28 mais 32 sobre 2, que são os dois dados que a gente escolheu. Então, a mediana é igual a 28 mais 32, 60, sobre 2, que é igual a 30. Essa, então, é a nossa mediana, em reais, claro. Agora, para encerrar, vamos analisar o conceito de ponto médio. Ponto médio. Agora, para encerrar, vamos analisar o conceito de ponto médio.
Para analisar o conceito de ponto médio, vamos tomar a nossa primeira tabelinha de gasto de energia. Temos aqui a tabela. Vamos então definir o que é o ponto médio. Ponto médio é o ponto que fica na metade do caminho entre o menor dado e o maior dado, que é o 34. Vejamos só, colocando em ordem crescente. 23, 26, 28, 34, 34. Assim, o 23 é o nosso menor dado e o 34, que aparece duas vezes, é o maior. Continuando ainda com a definição, ponto médio é a soma do maior dado mais o menor dado Como nós queremos o ponto que está entre eles, vamos dividir por 2. Isso dá para o ponto médio do nosso exemplo 23 mais 34 sobre 2. Assim, o ponto médio vai ser 23 mais 34, 57. Dividido por 2, que vai dar 28,5. Você faça aí à mão ou à calculadora essa conta. Agora nós podemos ver que encerramos todos os tópicos que nós pretendíamos aprender. Eram eles média, moda, mediana e ponto médio. Eu gostaria muito que vocês olhassem os exercícios resolvidos para fixar o conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Eu sou José Neto. E até a próxima aula, galerinha.